Olá pessoal, estamos começando mais uma aula sobre os tributos federais e o tema de hoje é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR. Nós temos algumas referências bibliográficas que eu coloco ali para vocês, além daquelas já indicadas no plano da disciplina, então para que vocês complementem os estudos para além deste resumo que eu estou passando agora para vocês. Então, a disciplina normativa está aqui sintetizada, começando pela Constituição, passando pelo CTN, com um foco muito especial que a gente vai dar no nosso encontro aqui na Lei 9.393, que é a lei que regulamenta e disciplina o ITR, além do decreto que disciplina e regulamenta no plano do Executivo e além das instruções normativas que estão ali mencionadas. Eu chamo atenção aqui sobre alguns dados do ITR. Esses dados eles foram atualizados, eram disponibilizados até 2015, são os números que eu tenho acesso, e mostra a quantidade de declarações feitas e o percentual do total das declarações que foram entregues, o que significa um número ínfimo de proprietários que possuem propriedade rural que fazem a entrega das suas declarações. Além disso, um dos aspectos que a gente vai tratar aqui, que é a possibilidade dos municípios assumirem o ITR e ficarem com a arrecadação integral desse tributo, ainda é pequena. Esse número aqui ele é do ano de 2016, se não me engano, mas de lá para cá não mudou muito esse quadro, de modo que aproximadamente metade dos municípios brasileiros, um pouco menos disso, aderiram ao convênio possibilitado pela União. No plano do Rio Grande do Sul, esse percentual é de 46%. Então, é algo que não se explica na conjuntura de alguns municípios que precisam de arrecadação, precisam de receita, e a União disponibilizou essa fonte de receita, mas muitos municípios não aderiram a esse convênio. Falando sobre o imposto especificamente, ele está previsto no artigo 153, inciso 6º da Constituição, ou seja, um imposto de competência da União, e ele tem a incidência sobre a propriedade territorial rural, certo? A palavra propriedade, ela está associada especificamente sobre aquele direito real de propriedade, ou seja, a propriedade imobiliária e todas aquelas características do direito real que vocês aprenderam na disciplina de direitos reais, ela deve ser aplicada aqui. Há uma discussão sobre a possibilidade de tributar a posse, já que o artigo 1º e o artigo 29 do CTN possibilitam isso. Na minha opinião, está equivocado, mas enfim, eu sou posição minoritária, porque a jurisprudência pacífica entende que pode sim se tributar a posse, ainda que ele que não seja o proprietário. E aí vem aqui algumas características constitucionais desse tributo. Ele tem a progressividade como marca, e até a emenda 42, a progressividade, tanto no IPTU quanto no ITR, era considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Até que se adequou e alinhou a progressividade para que ela fosse medir não a capacidade econômica do contribuinte, a capacidade que o contribuinte tem de contribuir, mas sim estimular ou desestimular a produção e o aproveitamento da terra. Então, a progressividade enquanto promoção da função social da propriedade, ela é constitucional nesses termos que está fixado no inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 153. Isso a gente vai ver lá no finalzinho, quando estivermos examinando a forma de cálculo desse tributo. Ele não incide sobre pequenas glebas rurais, depois a gente vai identificar o tamanho do que é considerado glebas rurais, mas essa é uma imunidade prevista na Constituição, de não se tributar pequenas glebas rurais, com a condição de que ele explore sozinho e não possua outro imóvel. E aqui está a previsão que eu havia mencionado de transformar esse tributo que originalmente ele é da União e que parcela da arrecadação tem que ser destinada aos municípios, 50% da arrecadação vai para os municípios,
a Constituição foi emendada para permitir que 100% da arrecadação ficasse com os municípios, desde que o município assumisse o compromisso de não reduzir o tributo ou efetuar qualquer forma de renúncia. Então, essa é a condição e, surpreendentemente, poucos municípios fizeram essa adesão. Aqui está a regulamentação desse dispositivo, a lei que regulamenta e a instrução normativa da Receita Federal, que vocês podem obter mais detalhamento sobre este. Aqui está o aspecto material, na lei, é o dispositivo da Lei 9.393, que diz sobre o que incide, e é que eu remeto de novo àquela discussão que eu havia falado sobre a propriedade, porque o texto expressamente fala que o domínio útil, a posse do imóvel, também pode ser tributado. Chama atenção aqui que é a definição de rural. É definido como rural, segundo a lei, aquele imóvel localizado fora da zona urbana do município. Para a definição de zona urbana, na aula de IPTU eu vou explicar com maiores detalhes isso para vocês, mas eu já adianto que está previsto no artigo 32, parágrafo 1º do CTN, a definição do que seja zona urbana, tá? Mas já fica aqui a antecipação dessa definição aqui. Além disso, o aspecto espacial, ele é um tributo de competência da União, que significa dizer que todas as propriedades rurais localizadas no território nacional devem ser tributadas. Então, a gente tem um tributo de competência da União, então o aspecto espacial significa que em qualquer propriedade rural no território nacional haverá incidência do ITR. O que tem de particularidade aqui neste tributo federal é que, em razão daquela regra do convênio da União que os municípios podem assumir o ITR, aqui vai ter uma diferença sobre quanto cabe para cada município. Se houver convênio, como eu havia antecipado, aquele proprietário rural que tem uma propriedade no município com convênio, ele pagará integralmente o ITR para o município, segundo as normas de apuração daquele município. Se não houver convênio com a União, qual é a regra geral? A regra geral é tributar pelas regras da Lei 9.393, com as formas que a gente vai mencionar aqui, e 50% do imposto pago ficará com a União, e a União se encarregará de repassar os 50% para o município que não tem convênio. Então esse é um detalhe do aspecto espacial, mais para efeito de destinação da verba do que para definição de algum elemento importante desse imposto. Só que para o contribuinte a implicação que tem é saber para quem que ele vai se dirigir, com quem que ele deve acertar as contas da sua propriedade rural. Aqui está a norma, na Lei 9.393, que define o tamanho da pequena gleba para efeitos da imunidade prevista na Constituição. Então, nós temos 3 dimensões, 100 hectares, 50 hectares, e interessa aqui o inciso 3, que são os 30 hectares, porque este vamos chamar assim, da regra geral. Em todo o território nacional se aplica 30 hectares. Em alguns lugares no Brasil, dadas as dimensões, as particularidades daquela região, esse tamanho pode ser ampliado. O contribuinte é o proprietário, obviamente a propriedade se define por aquele que está com o nome gravado na matrícula, é aquele que tem a posse, o título e mais o registro, tal como exige a legislação registral e a legislação civil brasileira. E aqui tem a extensão que eu havia questionado e controvertido, que é a possibilidade de tributar o detentor do domínio útil e o possuidor a qualquer título. Que eu disse que a minha posição ela é superada, a posição pacífica, é que este possuidor, esse posseiro, possa vir a ser tributado. Tá? Aqui tem algumas regrinhas sobre o recolhimento do ITR, que qual é a forma de apuração, a guia. A Receita Federal disponibiliza um programinha muito parecido em termos de interface, de comunicação com o programa do Imposto de Renda das pessoas físicas. Então é só ir lá na Receita, quem tiver curiosidade, até recomendo que faça o download e olhe para ver como é que funciona o programa.
ele não é muito complexo, mas é interessante ver como é que é o diálogo lá e a forma de interação. Então, aqui está a guia de apuração, é essa declaração do ITR que tem que ser feita. E aqui vem o último elemento, que é o aspecto quantitativo, que é uma fórmula que a gente já vem trabalhando, base de cálculo vezes alíquota, até aqui não há nenhuma diferença. O que tem de diferença é a forma de apuração da base de cálculo e como enquadrar, efetuar o verdadeiro enquadramento das alíquotas. Eu vou retomar essa lâmina no final, depois de passar pelos dispositivos aqui, para explicar para vocês como é que se chega à base de cálculo. O artigo 10 da Lei 9.393, ele diz que será tributado o ITR pelo VTN, entendido como o valor da terra nua, só que aqui ele diz que tem que descontar o quê? Construções, instalações, culturas, pastagens cultivadas, ou seja, é a terra nua entendida como só o solo. Nada que está acima do solo deverá ser levado em consideração, seja para aumentar ou para diminuir a composição da base de cálculo. Então tem que se excluir tudo que está sobre o solo. Daí a expressão terra nua. É terra sem nenhum acessório, sem nada acima. Além disso, a terra nua, a parte tributável, tem que ser desconsiderada aquela parte que tem algum tipo de restrição, seja de natureza ambiental, seja de natureza administrativa ou qualquer outra finalidade. E aqui, o inciso 2 do artigo 10 arrola uma série de exclusões da base de cálculo que devem ser feitas para dentro do cálculo. Então, o que vai ser tributado, o valor da terra nua tributável, é o desconto do que não pode ser tributado do valor total da terra nua. Então, é o que está escrito ali. Então, aqui eu coloco para vocês a área efetivamente utilizada é a porção que tenha sido efetivamente usado, e aí isso serve para efeito de definição da alíquota, que é o chamado grau de utilização. Então, eu vou enquadrar as alíquotas de acordo com o nível de utilização da terra, de modo que aquela propriedade que tem um nível de utilização, um grau de utilização muito alto, ele vai ter uma alíquota menor. Aquela propriedade que tem um grau de utilização, ou seja, a extensão dela não é muito aproveitado, ela tem uma alíquota mais alta, de modo a estimular a propriedade, a função social da então, a forma de apuração disso está disposto aqui no artigo 10 e seus incisos. Eu já havia mencionado aqui para vocês, e daí a apuração do cálculo está aqui definida no artigo 11 e as alíquotas estão no final da lei, que é o anexo da Lei 9.393 e que tem essa tabelinha aqui que eu reproduzo para vocês. Então vejam só, o ITR, e muito se diz que o ITR, a propriedade no Brasil ela é pouco tributada, mas vejam só, o grande proprietário rural que está ali assinalado com na última coluna, aqui, ó, o grande proprietário rural, que é aquele que tem uma propriedade com uma área acima de 5.000 hectares, ou seja, é uma grande propriedade rural, e que não utiliza, ou seja, é um latifúndio improdutivo, ele será tributado com 20%. Significa dizer que em 5 anos, esse cidadão terá pago o valor da sua propriedade aos cofres públicos, como efeito de tentar fazer com que ele produza. De outro lado, se ele der uma destinação adequada e se ele produzir muito, e isso é bom para o país, é bom para os empregos, é bom para o desenvolvimento, ele terá uma alíquota de 0,45, que é relativamente baixa mesmo, mas se a gente utilizar o cálculo, depois a gente chega a um valor não tão baixinho assim. O mesmo vale para o pequeno aqui. O pequeno, que tem até 50 hectares, lembrando que até 30 é imune, então a pessoa que tem até 50 hectares, se ela produz bastante, ela vai pagar 0,03 ao ano
sobre a base de cálculo a ser calculada. Em contrapartida, se essa pessoa ela produz pouco ou quase nada, ela vai ter uma alíquota de 1% sobre a sua propriedade. Isso daqui, gente, não é pouco. Se a gente for aplicar e calcular, é um valor significativo sobre a propriedade e, surpreendentemente, é pouco explorado, é pouco tributado pelos órgãos de fiscalização, sejam pelos municípios, que deveriam ter assumido e ser efetivos na fiscalização, seja pela União, que não dispõe de pessoal suficiente. E aqui a gente chega, então, para o cálculo de novo, que eu havia mencionado. Então, o valor da terra nua a base de cálculo é o valor da terra nua, e aqui eu dei o exemplo a título só ilustrativo. Imaginemos que seja 100 hectares, só que desses 100 hectares eu tenho que tirar as áreas em que não são aproveitáveis. Então vamos lá, tiramos 20 hectares que tem uma APP, uma área de proteção ambiental, sobra 80 hectares. São os 80 hectares que vão aqui para a base de cálculo. E daí, sobre os 80 hectares, eu vou identificar qual é o grau de utilização desses 80 hectares para enquadrar a alíquota correta, conforme aquela tabela que nós havíamos mencionado agora no slide anterior. E aí sim a gente chega ao valor do ITR a ser pago por aquele contribuinte. Espero que tenha